Olá! A paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Anderson e você é muito bem-vindo em mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, aqui da Assembleia de Deus da Lagoinha, em Florianópolis, Santa Catarina. Nós temos como presidente nosso pastor Josué Cipriano. E aqui nós vamos mergulhar em mais um assunto maravilhoso da nossa lição bíblica, Palavra de Deus. Cada dia mais munidos com a Palavra de Deus. Não vivermos do achismo, não vivermos de conhecimentos sem fundamento bíblico. E também nos defendermos de muitas heresias que o mundo vem querendo aplicar sobre a igreja, sobre o povo de Deus. Pois bem, lição de número 5, 1º de fevereiro de 2026. Já podemos colecionar vitórias, já podemos colecionar bênçãos, e ainda tem 11 meses pela frente. E eu não tenho dúvidas que o Senhor vai estar nos abençoando, vai estar com as mãos estendidas, para que nós possamos estar cada dia mais firmes à sua presença. O tema da lição de hoje é o Deus Filho. Nós viemos já desde o início do ano, os nossos vídeos com as nossas lições estão aí no nosso canal e você pode acompanhar todas elas quando você desejar. O texto áureo da nossa lição está em Mateus 17:5, a parte B, onde está escrito: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o." Então a gente vê a voz vinda do céu, a voz do Pai, dizendo ali no Monte da Transfiguração: "Este é o filho amado, em quem eu tenho prazer." E nós vamos discorrer desse versículo no andamento da lição. A verdade a ser colocada em prática: Jesus Cristo, o Deus Filho, é a revelação plena do Pai, centro da revelação divina e único mediador entre Deus e os homens. Estamos aí? Então, para o nosso primeiro tópico, a leitura bíblica nós vamos deixar para que você possa ler na sua casa. Talvez muitos já tenham até lido. Mas nós vamos já para o primeiro ponto da nossa lição, primeiro tópico da nossa lição, que é a divindade do Filho. E o subtópico diz: a concepção virginal de Jesus. Nós não vamos discorrer aqui a leitura do subtópico, mas pegamos com a pinça a divindade do Filho e a concepção virginal. Nós lemos em Lucas 1,35, onde o anjo, ele disse: "Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo, e te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o Santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus." Nós então já vemos aqui que o próprio Criador, o próprio Deus, ele decidiu vestir-se de criatura. O nosso Deus, o Criador, ele decidiu tabernacular entre nós. E é muito linda esta expressão tabernacular, que quando fala de tabernáculo na Bíblia, nós somos arremessados, somos arremetidos, nos remete ao tabernáculo lá no deserto, onde a presença de Deus habitava no meio do povo, que para o povo ouvir Deus, sentir Deus, buscar o perdão dos pecados, mediante um sacrifício de um animal, era necessário buscar o tabernáculo. E no tabernáculo era a manifestação de Deus no meio do povo ali no deserto, onde foi a iniciativa do próprio Deus para que eles fizessem um tabernáculo. E Deus deu os critérios, altura, medida, enfim. Os irmãos conhecem esta passagem.
E quando nós falamos de tabernaculou entre nós, Jesus, o Filho de Deus, o Criador, que o nome quer dizer Emanuel, e essa palavra Emanuel, ela é um nome maravilhoso, é um nome muito bonito, é um nome lindo. Muitas pessoas colocam o nome do filho de Emanuel. Talvez eu esteja falando para alguns Emanuéis. Mas esse nome Emanuel é muito mais do que um título, é uma expressão, é uma declaração de proximidade. E a palavra Emanuel, ela é significativa e também conforta dentro da tradição judaica cristã. Ela carrega um peso teológico. Essa palavra Emanuel, muito forte, muito grande, muito significativo, servindo como uma ponte, servindo como um elo que nos aproxima, né? Servindo como um elo que nos aproxima a profecia do Antigo Testamento e os fatos do Novo Testamento. Então, de forma harmônica, as profecias do Antigo Testamento de mãos dadas com os fatos do Novo Testamento. E na etimologia da palavra, original da palavra do hebraico Emanuel, fazendo aqui um resumo, ela tem o seu significado muito simples, mas muito profundo, que quer dizer Deus conosco. Então o ventre de Maria recebeu uma profecia que o ventre de Maria seria a incubadora do Deus Filho para a humanidade. O ventre de Maria foi a porta do Deus eterno, colocando os pés dentro do tempo que nós o chamamos de Cronos. A importância desta palavra para o nosso coração. Nós não entendemos de eternidade na prática, mas nós entendemos de eternidade num conceito bíblico, que a palavra da eternidade, ela para nós parece um pouco estranha no questão de querer descobrir a eternidade sem ainda a gente estar nela. Mas quando a gente entende a palavra de Deus, nós vemos que Deus ele está nos dando da eternidade para o nosso tempo um presente maravilhoso, que é a sua própria presença entre nós. Então, Emanuel quer dizer Deus conosco. Deus tabernaculou entre nós. Deus não mais nos deu ordens, Deus não deu mais códigos e leis, mas agora, como Ele sempre quis nos dar vida, Ele enviou a si mesmo. Ele enviou o seu Filho, a ponte perfeita, sendo 100% Deus e 100% homem. E isso, com certeza, pode nos representar maravilhosamente, muito bem, o nosso Jesus. Bom, então a concepção virginal, nós já aprendemos aqui que Deus eterno, Ele se manifestou entre nós através do ventre de Maria, aonde o anjo deu a profecia que ela seria abençoada, que ela seria a mulher que havia de trazer ao mundo o Deus Filho, Jesus Cristo. O segundo subtópico, que fala sobre a deidade do Filho, a deidade absoluta do Filho, esta palavra deidade quer dizer divindade, algo divino. E aqui nós vemos então a essência divina, este ser eterno que agora tabernaculou, que agora
Jesus nasceu e Jesus, ele não foi criado, Jesus foi gerado, o que é diferente. Então, quando a Bíblia fala de Jesus gerado, fala do Jesus carne, do Jesus homem, do Jesus humano. Porque Jesus é o Filho unigênito de Deus e ele se fez carne e habitou entre nós. É muito complicado muitas pessoas quererem entender isso com a lógica sem os recursos da fé. Porque a eternidade, o Deus eterno, em conexão com o homem natural, só se compreende pela fé. Obviamente, com o apoio das Escrituras. Então, nós vemos aqui que Jesus não é uma criatura mais elevada do Criador, de Deus, porque Jesus já existia. Jesus não é um anjo de uma alta categoria, de um alto grau. Jesus também não é um profeta superior maior que todos os profetas. Jesus, ele é o Criador de todas as coisas. E essa palavra é bom a gente entender. Então, Jesus, como homem, ele fez algumas declarações que muitos ficavam escandalizados. Como, por exemplo, em João 8,58, quando Jesus ele vai usar a seguinte declaração. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Agora a expressão que Jesus usa, eu sou, não eu era, eu sou. Eu sou está presente contínuo, né? Está no presente contínuo. E Paulo, ele vai usar também uma expressão maravilhosa em Colossenses 2,19, onde ele diz, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então aqui está Jesus Deus e Jesus homem. E nós vamos, no decorrer da lição, ver algumas atitudes e comportamentos de Jesus na Bíblia como Deus e Jesus como homem. E que deixa para nós, sem sombra de dúvidas, argumentos irrefutáveis quanto qualquer outro tipo de pensamento que não fale que Jesus não seja Deus, que Jesus é Deus. E agora, a gente vai... como explicar esta vida prática de um Deus vestido em um corpo humano? Como vai explicar esta prática de um humano com poder divino? É onde nós precisamos de usar a palavra acompanhado do recurso chamado fé. Então nós vemos Jesus com estas duas naturezas, Deus homem, Deus e homem. E somos levados a refletir sobre a Arca da Aliança, que abre o nosso entendimento. Que a Arca da Aliança, como muitos conhecem, ela era de madeira por fora e de ouro por dentro. Porém, também nós entendemos que a Arca da Aliança ela era composta de materiais, principalmente esses materiais trazendo a figura, trazendo a sombra, trazendo já uma imagem, uma sombra das coisas e não é a imagem exata. Mas o que era a Arca de Madeira? A Arca da Aliança. A Arca da Aliança era de madeira acácia. A arca era feita de madeira, de acácia, um material que, obviamente, terrestre, como no deserto, mas muito resistente. Isto representa Jesus homem, né? Real, físico e sujeito às condições humanas, mas incorruptível em espírito. Então veja só aqui que a Arca da Aliança, onde era colocada dentro do tabernáculo, no lugar santo dos santos, onde Arão entrava uma vez ao ano apenas, somente Arão, e isso debaixo de muitos critérios.
Então, ali já estava a figura de Jesus, porque esta madeira, que era a madeira de acácia, ali ela era revestida de ouro. Ela era revestida de ouro. Então, a acácia fala da natureza humana de Jesus. E o ouro fala da natureza divina de Jesus. A madeira era inteiramente revestida de ouro, por dentro e por fora, onde o ouro simboliza a glória, onde o ouro simboliza a pureza, e aonde também representa a realeza de Deus. Olha só, são representações, são figuras, são não imagem, projeto exato, mas a sombra do que havia de vir. Né? A divindade que envolve a sua humanidade. Bom, aqui nós vamos mostrar textos que Jesus está agindo como homem e Jesus está agindo como Deus. Vamos aqui, Jesus como homem. Jesus como homem em Mateus 8, 24. E eis que no mar se levantou uma grande tempestade, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Bom, Jesus aqui como homem, diante de uma grande tempestade, como todos conhecem, ele estava dormindo. Agora Jesus como Deus, Mateus 8, 26. E eles disse-lhes, por que temeis? E ele disse-lhes, por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu uma grande bonança. E aqui está Jesus como Deus. Jesus como homem, em João 8,35, Jesus chorou. Jesus como Deus, em João 8,43. E tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. Aqui está esta perfeita e pura humanidade de Jesus e a divindade de Jesus. Dois seres, vamos dizer assim, duas naturezas, não dois seres, mas duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Como Deus é maravilhoso. Mas como Deus, tendo dito isso, disse Lázaro, vem para fora. Coisa maravilhosa saber que Jesus, o nosso Deus, o nosso Criador, ele agiu de forma gloriosa. Os atributos divinos de Jesus. Aqui nós vamos para esse atributo divino de Jesus, agora no subtópico número 3, aonde nós vemos as Escrituras provando a nós, as Escrituras mostrando para nós esses atributos, esse testemunho que de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia ela vem relatando sobre Jesus. É bem verdade que você não vai ver no Velho Testamento o nome Jesus, mas você vai ver no Velho Testamento muito a palavra Emanuel. Você vai ver muitas expressões, figuras, manifestações teofânicas, que nos dá a convicção de que é a presença de Jesus. E aí, então, no Novo Testamento, aí nós vamos ver, é claro, muitas manifestações do nosso Jesus como Deus e como homem, e aqui esses atributos divinos que fez e foi a mais alta clareza de Deus, mostrando Jesus, evidências de que ele é Deus. Pois bem, vamos lá, a Bíblia, sobre os atributos divinos a Jesus, nós vamos ver no Velho Testamento, quando o profeta Isaías diz, Deus forte. Mateus 9, 6. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Eu gostaria de acompanhar aqui estas leituras para, embora muitos já conhecem esta passagem, já têm memória, mas Isaías, capítulo 9, versículo 6, está escrito, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu,
O principado estava sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Também nós vamos ver no Novo Testamento, aonde Paulo escrevendo a Tito, capítulo 2, versículo 13, esta expressão, esse atributo a Jesus como Deus, na carta que Paulo escreve a Tito, capítulo de número 2, versículo de número 13, aonde diz assim, localizando aqui, nós já vamos passar aos irmãos, e é bom a gente conferir nas Escrituras, e isso é sinal de Tito capítulo 2, versículo 13, está escrito: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é o atributo, um atributo divino a Jesus. Mas também nós vamos ver agora das obras divinas que Jesus fez. Colossenses 1,16, você pode também conferir na sua Bíblia, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Bom, aonde a Bíblia afirma com clareza, eu posso afirmar com certeza. Eu não posso afirmar com clareza aquilo que a Bíblia não dá com certeza, mas eu posso. Se a Bíblia afirma com certeza, eu posso afirmar com clareza. Também nós vamos ver agora a adoração, atributos. Jesus recebeu adoração? Você sabe que Jesus recebeu adoração? Em João 20, 28. Nós vamos ver aqui em João 20, 28, aonde Jesus recebe. Aonde Jesus recebe adoração. Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. E disse Jesus: por que me vistes, Tomé, crestes? Bem-aventurados que não viram e creram. Aqui, Tomé usa essa expressão, Senhor meu e Deus meu. Também, esse atributo de Jesus, atributo divino a Jesus, da autoridade divina. Em Marcos 2,10, a Bíblia fala para nós, e ouvir a voz de Deus através da Bíblia é um desafio hoje, mas nós vamos continuar ouvindo Deus através da palavra. Em Marcos 2,10, onde está escrito: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder, tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta. E os irmãos conhecem a história. E ele levantou. Então, em Cristo, Deus pode ser visto, em Cristo Deus pode ser abraçado, em Cristo nós vemos a ação do Criador para o Criador. Em Cristo, Jesus, ele caminha entre nós. Jesus está aonde nós estivermos. Jesus está revelando a glória para os homens. Jesus está revelando a sua majestade, não em trovões, em raios, em relâmpagos, mas está sendo revelado ao homem através de Jesus, de forma carinhosa, de forma simples e maravilhosa. Ok? Vamos então para agora o tópico de número 2, a centralidade. A centralidade do Deus Filho. Primeiro subtópico do tópico 2 está escrito: a glória sobrenatural de Jesus. Aqui eu gostaria de fazer esse comentário maravilhoso, delicioso esse comentário, a glória sobrenatural de Jesus, onde Jesus realizou um dos maiores milagres que às vezes nós não percebemos.
Porque nós configuramos os maiores milagres de Jesus na cura de um paralítico, ressuscitando um morto e acalmando a tempestade e por aí vai. Às vezes os maiores milagres de Jesus para nós é esses. Mas um dos maiores milagres de Jesus, e nós vamos ver aqui, foi a sua manifestação, a manifestação ali no Monte da Transfiguração, onde foi o texto áureo que nós lemos. E é aqui que eu quero que você alimente-se disso, porque nesse texto, se nós lermos aqui, eu quero ler para vocês novamente o texto áureo da nossa lição. Isso são assuntos que nós não vamos aprender em muitos lugares, mas a Bíblia é bem clara para nós. E transfigurou-se diante deles e o seu rosto resplandeceu como o sol. Não foi uma luz externa que veio. Não foi uma manifestação externa de algo que veio do alto ou que veio na horizontal. Não. Esta manifestação, ela veio direto do interior de Jesus. É Deus, o poderoso, se manifestando no interior de um homem natural, de um homem comum. E Jesus deu aos discípulos ali no Monte da Transfiguração, e que não foi apenas aos discípulos, que também nós vamos comentar agora sobre Moisés e Elias, mas Jesus deu ali uma pequena amostra. Jesus, ele abriu a janela da eternidade ali por um momento, para que os discípulos pudessem entender a importância daquele momento, aonde no Monte da Transfiguração o rosto de Jesus resplandece. No versículo 2 que a gente acabou de ler, em Mateus capítulo 17, verso 2, o rosto resplandeceu. Essa luz não veio de dentro, essa luz veio de dentro para fora. Essa luz veio de dentro para fora. O rosto de Jesus resplandeceu. A face de Moisés, quando ele desce do Monte Sinai, como todos já conhecem, sabe que aquela presença, aquela glória que estava sobre o rosto de Moisés, ela foi passageira, ela foi apenas para um momento, ela não foi duradoura. A presença da glória de Deus sobre a face de Moisés e não saiu de dentro de Moisés. Ela foi transitória, aquela glória. Ela foi apenas passageira. Mas aqui nós vemos que o rosto de Jesus resplandeceu. É uma manifestação que vem do interior. É uma manifestação que veio do interior. E ali Pedro, ao estar vendo aquela maravilha, Pedro, ele escreve em sua carta, anos depois, em 2 Pedro 1,16, eu gostaria de ler aqui com você, 2 Pedro capítulo 1, versículo 16, onde Pedro ele vai relatar a sua experiência, não vai contar o que os outros contaram, não vai falar o que os outros falaram, mas Pedro vai contar a sua experiência própria que ele teve com o Senhor. E ele vai dizer assim, Pedro, o apóstolo, ele vai escrever a carta dizendo, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós vimos a sua majestade. O que Pedro está dizendo é que o que ele está falando não vem de fábulas, contos, não vem de ideias e inovações. O que Pedro está falando aqui é de algo que ele contemplou, o que ele viu lá no Monte da Transfiguração. E a glória que Jesus possuía antes da fundação do mundo. E aí a gente vê aqui em Mateus 17, versículo 5, e estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu Filho amado em quem me comprazo, ou em quem eu tenho prazer. Então veja só aqui, esta glória que se manifestou no Monte da Transfiguração é a mesma glória que Jesus
que Jesus possuía antes da fundação do mundo. Então veja só como que se Jesus abrisse uma janelinha para os discípulos olhar a eternidade. Oh, coisa boa, gente, coisa maravilhosa. Um homem 100% homem, mas também um Deus 100% Deus, que abre agora uma janela da eternidade e dá uma pequena experimentação da sua glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas também, algo que é muito importante e relevante para a gente. Quando esse fato ocorre sobre uma pequena mostra da sua glória, aqui também, em Mateus 24:30, e eu gosto, aqui a gente vai conferir Mateus 24:30, quando Jesus se manifestar, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. É a mesma glória, obviamente que com uma porção menor no Monte da Transfiguração, mas aí Jesus virá com o poder e glória. É esta glória que aos olhos humanos agora não está dentro do nosso alcance, alcançar, compreender de forma lógica, o nosso raciocínio, a nossa capacidade de pensar, ela é muito pouca perto da grande realidade que o céu, que Jesus tem para nós. Amém? Glória a Deus. Que maravilha é esta lição. Segundo subtópico do tópico 2 diz o testemunho da lei e dos profetas. Olha só, essa manifestação de Jesus na transfiguração, ela não veio só, ela veio acompanhada de duas potências e referenciais do judaísmo, dos judeus, que é Moisés e Elias. E aqui, Moisés e Elias vieram representando Moisés a lei e Elias representando os profetas que apareceram falando com ele. Agora aqui eu acho importante a gente meditar aqui que o texto fala assim, ó. O texto diz assim, no versículo de número 3, eis que apareceram Moisés e Elias falando com ele. Dentro desse texto você não vê Moisés e Elias falando com Pedro. Nós não vemos. Nós vemos Moisés e Elias, Jesus, eles falando entre si. Porém, isso é importante a gente deixar claro para que todos entendam que a presença ali de Moisés e Elias foi exclusivamente para Jesus. E outro detalhe também que eu gostaria de comentar aqui a respeito de pessoas que têm os seus seguintes pensamentos, que ali foi uma manifestação espírita. Primeiro que, nós temos várias referências condenando qualquer tipo de consulta aos mortos. Deuteronômio, capítulo de número 18, do versículo 10 ao 12, é condenado de forma veemente. O profeta Isaías, ele falou isso de forma muito contundente, a questão de visitar os mortos. E primeiro que Moisés e Elias, eles não passaram o processo da morte. Nós vemos na Bíblia que Deus o tomou, Deus o recolheu. Então já começamos por aí. Ali foi uma manifestação divina e ali vieram a representar a lei e os profetas. Então não houve ali nenhum trabalho espírita. Pedro e os discípulos que estavam ali, eles não invocaram Moisés e Elias, eles não fizeram um trabalho invocando Moisés e Elias. Isso é bom deixar claro que ali teve um objetivo. Por que que Moisés e Elias se manifestou? Para quê? Apenas por se manifestar? Não.
Nós vamos ver o teor do assunto, o tema do assunto da conversa entre Jesus, Moisés e Elias, aonde está em Lucas capítulo 9, versículo de número 28, que eu gostaria de meditar com você, Lucas capítulo 9, versículo 28. O tema do assunto dessa conversa entre Moisés e Elias e Jesus, o tema dessa conversa, o assunto é o seguinte, está no versículo de número 28, e aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu ao monte para orar. E estando eles orando, transfigurou-se a aparência do rosto de Jesus, do seu rosto, e as vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias. Qual era o assunto? Os quais apareceram com glória e falando da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória, e aqueles 2 varões estavam com ele. Olha só, a glória se manifestando, né? A gente fala de Pedro e João e Tiago também, mas a gente não pode falar muito, não. Deixando esse comentário meu aqui. Imagina, pensa, Moisés e Elias, uma glória só, um mover de Deus ali, meu Deus, a autoridade máxima, Jesus, a glória. E os discípulos estavam carregados de sono, versículo de número 33, do capítulo de número 9 de Lucas, diz assim: e aconteceu que quando eles apartaram dele, disse Pedro, mestre, é bom que estejamos aqui e façamos 3 cabanas, 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias, não sabendo o que dizia. E disse ele isto, veio uma nuvem e os cobriu com a sua sombra. Olha só, Pedro já ia começar a adorar ali, Pedro já ia começar, exagerar ali com Moisés e Elias, e Deus então já ocultou a glória ali daquele movimento, daquele momento. Então, ali então a gente já vê então o teor do assunto, era sobre a morte do Filho de Deus na cruz do Calvário. Esse era o tema da conversa, e não foi com Pedro também, tá certo? Ok, então, aprovação do Pai, subtópico de número 3, a aprovação divina do Pai. Eu pude pontuar aqui, quando Deus disse, este é o meu filho amado, este é o meu filho amado. Olha só, nós já vimos mensagens, estudos, pregações, enfim, muito sobre isso, não é? E cada vez que a gente vai lendo, vai aparecendo algo novo. Deus é maravilhoso. Aqui, quando Deus fala, este é o meu filho amado, Deus está falando sobre esta interessante, linda identidade, esta natureza, esta mesma essência do amor, do afeto, esse perfeito relacionamento da Trindade, esse perfeito relacionamento de Deus Pai com Deus Filho, né? Deus também ali, essa aprovação divina, Deus estava dizendo, nele eu tenho todo o meu prazer. Olha só, nele eu tenho todo o meu prazer. E também Deus deu ali uma ordem, dizendo assim, ó, escutai-o, escutai-o. A ordem de Deus para que escutai-o. Como Deus estivesse dizendo, a lei foi importante, foi necessária, os profetas foram importantes e necessários, foram importantes e necessários, mas a partir daquele momento, a mais importante de todas as vozes agora é de Jesus. O que Jesus falasse, o que Jesus falasse e fizesse. Agora é a pessoa divina de Jesus. Então, qualquer tipo de movimento, qualquer tipo de manifestação que não tenha como prioridade a voz de Jesus, eu peço para que você se retire. Qualquer outro tipo de movimento, qualquer tipo de evento que não seja como prioridade ouvir a voz de Deus, ouvir a voz de Jesus, pode ter certeza, esse ambiente não terá diferença nenhuma com qualquer tipo de outro ambiente pelo mundo afora. Então eu quero que você guarde isso no teu coração. E aí, no terceiro subtópico aqui, nós vamos ver, aqui nesse terceiro, nós vamos ver então
essa questão da voz, que agora temos os profetas, mas a voz, se nós pregarmos o Velho Testamento e não dermos ouvidos à voz de Jesus, os profetas não são maiores que Jesus. Qualquer tipo de outra referência religiosa não é maior que Jesus. Não são maiores que Jesus. E não são maiores que Jesus e não são maiores do que nós. Porque o fato de estarmos servindo a Deus não faz de nenhum outro ser maior. Maior é Jesus que está conosco. Ok? Maravilha! Louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos para o terceiro tópico, então, da nossa lição. Estamos quase caminhando para o final, aonde que diz assim, ó, a missão redentora do Filho, a missão redentora do Filho. Aqui, Cristo Jesus é a maior, exclusiva e mais nítida revelação da humanidade. Por quê? Porque quando fala de redenção na Bíblia, quando fala de redenção do Filho de Deus, essa palavra redenção é o ato de comprar, é o ato de comprar de novo, é o ato de comprar de volta. Jesus nos comprou de volta. Nós havíamos nos perdido no Éden e Jesus nos comprou de volta, né? Jesus nos comprou de volta. Esta questão da redenção, essa questão da revelação de Deus ao nosso coração. Jesus nos comprou de volta. Tá certo? Ainda falando aqui da exclusividade da redenção, é natural de cada um do ser humano. É natural de cada um do ser humano, e nós trazemos as marcas do Éden, e de querer acessar Deus por qualquer outra estrada, por qualquer outra forma. E a gente sabe que por alguma estrada, por alguma via, estradas, tentativas humanas, múltiplos caminhos, esforços e rituais próprios, mas o único acesso a Deus é através de Jesus. Isso está em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, onde está escrito, porque há um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus. Em Atos 4:12, os apóstolos movidos, cheios do Espírito Santo, e eles disseram, e em nenhum outro há salvação, nem debaixo do sol, nem debaixo da terra, em nenhum outro há salvação, a não ser em Jesus Cristo. Então, o único que une o céu com a terra, o único que reúne o Criador com a criatura, o único que reúne o Salvador com o que está sendo salvo, é através de Jesus. O único que nos une com a eternidade com Deus é através de Jesus. Nenhum anjo, nenhum anjo. Pode ser o anjo mais forte que for, não é o anjo. Pode ser qualquer tipo, não é. É Jesus que nos une, nenhuma outra referência a não ser Jesus. Tá certo? Bom, a exclusividade na redenção. Daí aqui na exclusividade da redenção, o que é a redenção? Eu dei uma adiantada ali, mas é um ato de comprar de novo. Não é com ouro que Jesus nos comprou. Não foi com prata que Jesus nos comprou, mas é com o seu precioso sangue que Jesus nos comprou. É esta expressão que Jesus nos comprou. Diante desta manifestação gloriosa, deste Filho amado, deste Deus glorioso que é Jesus, qual é a nossa resposta? Qual é a nossa ação? Qual é a nossa atitude diante de tudo isso que acontece? Diante de tudo isso que aconteceu, qual é a nossa iniciativa maior? Portanto, eu gostaria, agora, terminando aqui, fazendo a nossa conclusão, falar para você que Deus vem, como Hebreus capítulo 11,
como Deus vem falando de muitas maneiras. Deus falou de muitas maneiras, Deus falou de muitas formas. Eu gostaria de ler esse texto contigo até para nós fazermos a conclusão aqui. Aonde diz, olha, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Porque por ela, os antigos alcançaram testemunho. Mas eu gostaria de ler aqui Hebreus capítulo de número 1. Hebreus capítulo de número 1. E diz assim, havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas. Aos pais, Deus falou pelos profetas. E a nós, nesses últimos dias, Deus falou pelo seu Filho Jesus. Então, esta é a voz que nós precisamos de ouvir no mundo de muitas vozes. A voz do Senhor Jesus. Esta voz que veio acompanhada com o testemunho da lei, que representou Moisés. Veio com o testemunho acompanhado dos profetas, que veio Elias. E isso Deus estava dizendo, agora, a partir de hoje, é esta voz que vocês devem ouvir. Jesus. Pastor, então quer dizer que a gente não pode falar mais de profecia, não pode... Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que agora a exclusividade que é maior que Elias, que é maior do que Moisés, que é maior do que qualquer outro, é o Senhor Jesus Cristo. E para encerrar nossa lição, eu quero ler aqui conclusão. A conclusão diz, a doutrina de Deus, Filho, nos conduz à centralidade de Cristo na fé cristã. Sua divindade, glória, missão redentora revela o coração do Pai e o agir do Espírito. Ele é o Verbo eterno feito carne, o único que pode reconciliar o homem com Deus. Por isso devemos reconhecê-lo como Salvador absoluto, prostrar-nos em adoração, ouvi-lo e segui-lo em obediência, reverência e gratidão. Estas são as palavras desta lição de hoje. E eu gostaria que Deus, de maneira muito especial, muito gloriosa, abençoasse como abençoou o mês de janeiro, abençoasse também o mês de fevereiro, porque Deus é maravilhoso. Um grande abraço, fiquem na paz do Senhor Jesus.